Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós recebemos uma mensagem do nosso querido mentor Pedro. Ele traz umas informações dele também, né? Também, não só. Deixa eu ler. Ao coletivo, sem um norte bem definido, sem uma guiança superior, sem um modelo a ser observado, eu, enquanto estive encarnado, seguia as leis dos homens, mas depois de ter conhecido o Mestre, aprendido com ele, vendo as obras dele, a benevolência, a doação, eu pude entender que a fé sem obras é realmente morta, que a palavra sem exemplos é vazia. Então mudei minha forma de ser, de agir, depois do grande arrependimento que tive, da grande lição. Quando se tem um norte e a firmeza de que não está sozinho, que o mais alto orienta, dá o exemplo, sabemos que na nossa pequenez, de não enxergar nada, de nada ouvir, seguimos as palavras eternizadas de nosso Mestre. Estou falando especificamente do Mestre Jesus, que com sua bondade, humildade, alegria, com o poder entre os homens de milagres, de curas, de trazer a palavra eterna e ter, mesmo assim, sofrido as injúrias e o martírio. Estamos exatamente nessa semana onde tudo aconteceu. O apego às memórias e às dores me fizeram por muito tempo sofrer, mas pude entender que o sofrimento era devido à minha intolerância e o meu apego. A todos que nos ouvem diariamente, saibam que gotas de luz são derramadas em vossos corações, assim como ativações de misericórdia, compreensão e perdão são distribuídas durante a transmissão em qualquer tempo que vocês assistam. Entregar palavras exige uma limpeza diária do vaso do coração. Por isso, a canalização ou a psicofonia precisa ter a preparação, a disciplina, o comprometimento, exigindo uma vida de abnegação. Quando vemos médiuns e canalizadores e espiritualistas paranormais, rogamos pelo concurso divino em seus trabalhos de luz. Rogamos para que os anjos e os arcanjos selem e protejam vossos campos, assim como rogamos para que todos que estejam na senda de suas reformas íntimas e morais, que recebam o concurso benevolente dos espíritos abnegados, dos trabalhadores encarnados e desencarnados da luz, no envio constante de gotas douradas em vossos corações. A conexão deve ser com o alto e não com um humano, como deve ser com os mestres ascensionados, com seus eu superiores, com a própria fonte criadora, com o próprio Cristo planetário. Assim, toda notícia, informações que chegam a vocês, o vaso cristalino com gotas douradas do seu coração saberá identificar se aquela mensagem ressoa com você ou não. Sigam o vosso coração. Pedro, eu sou. Gratidão, gratidão. Vocês puderam perceber que aqui, exatamente por nós estarmos na Semana Santa, antecedendo, né, a toda Sexta-feira Santa, enfim, a tudo que já aconteceu, que a gente sabe, o martírio ali de Jesus enquanto ser humano encarnado, enquanto fractal do próprio Cristo planetário, que resolveu, né, decidiu vir para
que pudesse iniciar a transição planetária, pudéssemos sair de um planeta muito violento, muito violento. Ele mesmo experimentou esta violência. Mas, como o nosso querido, caríssimo mentor Pedro fala, né? Este sofrimento, ficar revivendo aquela, aquele martírio, é um sofrimento do apego, o apego à matéria. Aqui dá para entender que há uma necessidade de sairmos da condição física, da condição até mesmo humana, expandindo a consciência, conectando com o mais alto, como ele mesmo fala. É com o mais alto que nós devemos fazer a conexão para que possamos receber as instruções através de intuições, através de percepções, porque nem todos têm mediunidade de tarefa. Nem todos vão ficar canalizando ou recebendo mensagem, seja escrita, psicografia, seja psicofonia, que é falado, né? Ou a canalização, que é um bloco mesmo de informações. Aqui nós podemos entender que cada um tem a sua tarefa, a sua missão. E eu, particularmente, fiquei tocada por esta mensagem. Eu sabia que nós estávamos numa semana, na Semana Santa, eu sabia, mas eu não tinha associado muito quando ele começou a falar através de mim e depois eu fiz a transcrição, eu não tinha associado do que ele estava relatando com o que ele viveu, porque sim, ele é um dos discípulos de Jesus. E para esta nova fase do nosso trabalho aqui, ele foi aproximado, né? Eu recebi a honra de recebê-lo para o nosso trabalho aqui. Eu digo nosso porque não é da Márcia, isso é um trabalho de equipe, né? Então, eu fiquei até meio sem palavras no começo, ah, eu já sabia, mas não tinha tanta certeza. Ele contando a parte dele mesmo, aquele grande arrependimento, né? Ele fala do grande arrependimento, da grande lição da vida dele, não só de uma vida, eu creio que da própria trajetória dele, né? É, mas ele fala que ali houve mesmo um arrependimento da parte dele. Ele me mostrava como quem dizia assim, eu estava humano. Eu tinha família. E aí eu neguei, disse que não conhecia Jesus. Mas não é que eu queria dizer, é que eu fiquei com medo, eu estava humano. E o autoconhecimento é tão importante nessa hora, porque muitas vezes, né, muitas vezes, a gente acha que jamais vai negar ou renegar. ah, Vamos colocar Jesus, ou cada um na sua religião. Jesus sempre pede para que nós aproximemos a todos para o caminho do meio, sem dogmas religiosos nesse nosso trabalho, né? Então, nós utilizamos expressões laicas bastante assim, sem dogmas religiosos. Mas não tem como falar de uma época histórica, de um fato histórico, sem falar os nomes, certo? Naquele momento, o mestre Pedro, eu vou passar a chamá-lo assim, tá? O mestre Pedro, ele mostrou para mim como dói estar humano. Nós não vemos, nós não sabemos, nós não ouvimos, às vezes não enxergamos, e nós temos a condição humana, a preocupação com a nossa família, a preocupação em não faltar o alimento para quem depende exclusivamente, né, daquele provedor.
no caso ele. Então, não, ele passou por este momento. E eu vi, assim, a fragilidade humana dele. Assim como eu vejo a minha fragilidade humana em muitos momentos, porque eu estou à disposição do trabalho. Não sou perfeita, mas eu procuro mesmo, todo dia, estar muito concentrada, muito focada, no atendimento das hipnoses, no reiki e nas transmissões. Ainda tenho missões para cumprir, ainda não tem mais tarefas que eu preciso fazer, mas eu estou muito focada e isso exige realmente um centramento que humanamente eu não tenho, mas eu vou me colocar para ter, certo? Então, o que que eu posso dizer, né? Agradecer ao nosso mestre Pedro, agradecer ao nosso mestre Jesus por tantas orientações, o norte que a gente tem nessa transição planetária é do mestre Jesus. É, galaticamente, ele é conhecido como Comandante Sananda. Bom, alguns grupos gostam de falar Yeshua, alguns grupos fora do planeta Terra, né? Mas ele é o Cristo planetário. A energia dele é tão alta, tão alta, tão alta, que não seria possível canalizar o Cristo planetário, mas a energia crística, sim. E o Mestre Jesus, sim, ele está entre nós, ele está entre nós. Volto a dizer, ele está entre nós, não encarnado, mas ele está. Do mesmo jeito que muitos, muitos seres de luz também estão entre nós, nos orientando. Não é exclusivo meu. Isso eu gostaria de falar agora, tá? Eu não o conhecia como meu mentor pessoal. Ele foi aproximado de mim, pois eu tive uma vida lá naquela época. Eu o conheci, me identifiquei, aprendi muita coisa com ele, e neste momento exato das transmissões, é ele que está mentorando, vamos dizer, orientando, não só ele, mas principalmente ele, nos meus desafios pessoais, onde ele já falou, você passa pela experiência e depois compartilha com as pessoas. Então, eu estou compartilhando aquela, aquele compromisso de não reagir, não me estressar mesmo, não dar nenhum gritinho, nenhuma careta, sabe, de nada partiu dele. E hoje eu estou compreendendo que está valendo a pena. Já estou no terceiro mês sem ter escorregado, né? Quando eu vou escorregar, eu lembro, aí eu paro. Isso tem feito com que, especificamente, uma relação bastante longa de adversárias do passado, né? De vidas onde a gente não se entendeu direito. Hoje estamos assim bem, bem próximas. Eu estou podendo fazer um acompanhamento bastante importante para a pessoa e para mim. Tá bom, ela é da minha família, mas não vou falar o nome para não comprometer ninguém. Mas quem me conhece já sabe, porque é, eu já devo ter feito algum comentário antes em alguma live. Tá bom? É isso, pessoal. Agora eu quero deixar uma gratidão aqui, ó. Muito obrigada, Fernanda, pelo processo. Hoje nós pudemos fazer um mergulho, o seu tibum na hipnose quântica. Cada hipnose é completamente diferente da outra. O que se experiencia em uma não se experiencia em outra. Por isso é tão marcante, tão importante. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a vocês que estão aí acompanhando. Deixem aí, ó, joinha, compartilhem, ative o sininho, notificação, faça os comentários. Eu tô lendo, viu?
Na medida que eu consigo, eu tô lendo. Aqueles que eu leio, eu coloco lá o joinha para vocês também, né? Coloco um coraçãozinho. Tá bom. Gratidão. Só isso que eu tenho para dizer. Gratidão. Até amanhã, pessoal. Tchau. Cuidem-se. Tchau.